Continuando aqui no acampamento Farroupilha Extraordinário 2014, agora nós estamos no piquete Alma Redomona da patroa Naira. Patroa, diz para nós o que foi este piquete para este acampamento extraordinário. Valeu a pena, patroa? Valeu, está valendo porque não terminou ainda este evento. Valeu muito a pena. A proposta de fazer essa interação com os nossos visitantes de outros países, principalmente, né, foi a tônica desse acampamento e foi baseado nisso que a gente se inspirou para fazer este galpão, para receber os turistas estrangeiros e fazer o maior número de intercâmbio cultural com esses visitantes. E esse feito foi atendido, a senhora recebeu bastante turistas? Numericamente, talvez não tivesse atingido o que a gente esperava, né? Porque a gente esperava um contingente muito grande de turistas estrangeiros circulando dentro do Parque da Harmonia. Não foi exatamente o que aconteceu em termos numéricos, mas a diversidade de povos que passaram por aqui foi enorme. A prova está no nosso livro de registro, que então eles deixavam as impressões e temos essas impressões em diversas línguas. Em diversas línguas? Em diversas línguas, porque diversas nacionalidades passaram por aqui. Então valeu a pena a senhora vir para esse acampamento extraordinário? Sim, valeu a pena, valeu muito. E a minha proposta era justamente esta, porque eu falo francês, falo espanhol, arranho no inglês, e aí com isso me facilitou bastante a comunicação com os turistas. E com isso a gente conseguiu fazer uma troca cultural muito boa. Eles saíram daqui muito bem impressionados. Na parte que me tocou, eu procurei fazer o melhor. A impressão que o turista teve, além de a senhora falar outras línguas, essa sua decoração, a casinha da vovó, o quarto da vovó, e o seu piquete está maravilhoso. Como é que eles viram tudo isso? O que eles mais lhe perguntaram sobre cada um desses lugares de seu piquete? Sim. A surpresa de todos é quando a gente relatava que isso aqui era feito por um período tão curto, que esse ano até não é tão curto. Mas teve uma dupla de franceses que iam ali para fora, pulavam, gritavam e um chamava para o outro: tu acredita que isso aqui é por um mês? E eles achavam que isso aqui pudesse ser uma cidade cenográfica, fosse eterno, um parque temático permanente, mas jamais um acampamento extraordinário, como foi esse caso da Copa. E a impressão deles foi a melhor possível, eu digo, no que tange a visita ao meu galpão, eles ficaram muito bem impressionados, porque na verdade o que a gente fez aqui não foi exatamente um galpão. Como me foram disponibilizados 4 lotes, eu, num primeiro momento, pensei o que fazer com tanto terreno, e num segundo momento me surgiu a ideia de fazer uma réplica de uma casa à distância, na verdade, porque eu disse, agora eu não tenho mais um galpão, eu tenho uma estância dentro do Harmonia. E o que eu vou fazer nessa estância para dar essa ideia de estância? Então se fez a casa da estância, porque a minha proposta de projeto cultural era justamente, eu não me propus a comercializar alimentos, eu me propus a fazer um museu a céu aberto, porque eu tenho um acervo que é pessoal e o qual eu tenho na minha casa, onde poucos amigos têm acesso. Então eu imaginei que neste espaço eu poderia estar abrindo esse meu acervo para um público bem maior e que com certeza, assim, eu acho que eu fui assim muito feliz, eu fiquei muito feliz em ver que este público que aqui entrou conseguiu captar o que eu queria transmitir. E o que eu queria transmitir? Com este acervo, com essa disposição que eu dei, e que todo mundo diz que é rica em detalhes, e realmente é, se o senhor me der a oportunidade de visitar junto cada canto do galpão, eu lhe conto uma história de cada cantinho desse. Cada canto de decoração. Cada canto, que na verdade isso parece uma decoração, mas é uma mensagem, é uma troca cultural, é uma informação cultural. Do passado? Do nosso passado, do Rio Grande do Sul, dos nossos antepassados. E então, assim, só exemplificando, eu tenho um exemplar ali naquele canto, que é uma bota de garrão de potro. Ao lado eu tenho um quadro explicativo e
com toda a explicação da procedência, de como eram feitas e assim, cada detalhe, cada canto desse galpão, eu tenho ali, por exemplo, a ata da loja maçônica do Bento Gonçalves, a ata na qual foi decidida o início da Revolução Farroupilha. Então, da Casa Maçônica com o Bento Gonçalves. Da Casa Maçônica ao qual o Bento Gonçalves pertencia. E eu sou uma das poucas pessoas aqui no parque que eu sei, são 2 piquetes que têm esta carta. Esse documento. Eu tenho, por exemplo, um quadro aqui pintado com um pintor que foi meu paciente quando criança, um menino totalmente paraplégico, cheio de problemas físicos, teve uma superação que se transformou, ele pintando com a boca, ele fez uma cena nossa, que é um galpão, um gaúcho, um cavalo. Então, é outra história que eu posso contar, uma história de superação de um gaúcho com deficiência física, que hoje é um artista que exporta para a Suíça em grande escala os quadros dele. Que maravilha, patroa, assim, nós vamos falar. Se fôssemos falar de cada canto, ele teria muitas histórias e muitas histórias eu contei para os turistas. Isso é maravilhoso. Então, o seu objetivo para o piquete... Meu encanto também são os cavalos, então dá para ver, tem muitos quadros de cavalo, todos os arreios mais antigos, mais modernos, típicos nossos. E essa ambientação, assim, e eu vim prevenida para o inverno, que acabou não acontecendo, vim prevenida até com a lareira. Com a lareira. Como a proposta do parque, do evento, era que a gente fizesse um turismo interativo, e aí o que significava essa interatividade? Significava em que as sugestões que nos foram dadas, deixe que o turista prepare o mate, deixe que o turista ajude a mexer nas panelas no fogão. Aí diante dessa proposta, eu fui para casa e fiquei pensando, por que o turista não pode dormir no meu galpão? Seria o máximo da interatividade, não? Dele dormir conosco, acordar aqui, participar na confecção do café da manhã, num fogão campeiro, etc. E aí, com isso, eu preparei o quarto, que no início foi chamado de quarto dos gringos, que era para os turistas. O início era quarto dos gringos? No início era quarto dos gringos. Diante dos gringos não houve oportunidade da gente disponibilizar para os gringos, mudou de nome, agora é o quarto da vovó, porque são móveis trazidos da colônia alemã aqui da nossa serra, são móveis originais do final do século XIX, e então assim, foi montado um quarto típico com cama, com direito a banho de chuveiro de lata, banheira antiga. Chuveiro de lata? Chuveiro de lata. A banheira bem da época também, foi uma das primeiras banheiras. Como é que a senhora conseguiu todo esse acervo, patroa? Esse acervo eu guardo, eu tenho desde 1985, quando fui morar na colônia alemã e me preocupei em dar uma identidade para os meus filhos, que então eram pequenos. E diante da colônia alemã mais genuína que nós temos, que é Nova Petrópolis, um grupo de pessoas que foram morar lá por opção, e eu fui a trabalho também, nós fundamos o CTG de Nova Petrópolis. Eu sou então da patronagem, esposa da patronagem, da primeira patronagem do CTG Pousada da Serra em Nova Petrópolis. Talvez de lá eu tenha trazido todo esse acervo. Não, de lá eu trouxe muita coisa do acervo, porque desde 85 eu coleciono essas coisas que me encantam. E em segundo lugar, talvez eu tenha trazido de lá também esse gosto pelo turismo e este cunho um tanto serrano que tem o meu galpão, que é a casa. Que é da Serra. Patroa, e terminou o acampamento extraordinário. Vem o setembro, a senhora vai permanecer aqui com certeza. A ideia é essa, é permanecer pelo setembro. E como o nosso tema deste ano é Eu Sou do Sul, tudo que tem aqui mostra que eu sou do Sul. Eu sou do Sul. E aí, então, a gente pretende reproduzir este projeto que foi feito no acampamento extraordinário. A gente pretende
reproduzir em setembro para os visitantes que a gente espera, que são os nossos locais e que vem em grande contingente. Ah, com certeza. Patroa, a senhora tem um espaço, algum outro tipo de cultura dentro do seu galpão? Sim, a ideia, como a gente fez a casa da estância, um pátio que envolve a carreta, um cavalo, um espaço cultural anexo, neste espaço cultural a proposta foi de dentro dele reservar um cantinho para talentos locais. Talentos locais. Talentos locais. Nesses talentos locais passaram diversas pessoas. Hoje nós ainda temos ali uma coleção de quadros feito por um participante nosso aqui, que também estava presente durante a filmagem do Tempo e o Vento, em Bagé. Então ele trouxe uma coleção de fotografias belíssimas, as quais ele transformou em quadros, e essa mostra a gente ainda tem conosco. Trouxemos também da Serra um contato de uma pessoa que faz, eu não sei exatamente o nome da arte que ela faz, que é o esposo, é um casal aposentados que trabalham em casa e fazem, é uma arte germânica, onde a madeira é serrada, então o trabalho é como se fosse uma renda em madeira. Renda em madeira. Em madeira. Um trabalho artesanal delicadíssimo, historicamente ele é antigo na Alemanha, né? Aqui no Rio Grande do Sul se tem um pouco divulgado na Serra, mas eles são um talento e uma expressão nessa arte em madeira. E foram essas pessoas que eu fiquei sabendo da existência deles enquanto eu procurava alguém para confeccionar pequenas cruzes de Lorena, que seria a culminância de uma oficina que eu realizei durante o acampamento extraordinário, mostrando as nossas missões. Então a minha ideia, que eu executei quase que totalmente, esta cruzinha de Lorena, feita por este casal, que eu vou lhe passar às mãos um exemplar. Muito obrigado. Lembrança do nosso piquete. Foi feito por esse casal. Foi feito por este casal. E a minha ideia era, após a projeção sobre as missões, eu queria pegar um índiozinho, de surpresa, chegaria nas pessoas e distribuiria, o índiozinho distribuiria esta cruz. Eu não consegui que isso fosse feito, porque os índios que estavam aqui no parque não estavam naquele dia. Isso implicaria trazer o deslocamento, seria muito difícil, né? Mas é aquele resgate histórico que a gente tem com essa população indígena dizimada na nossa região das Missões. Patroa, e depois do acampamento, depois do dia 21 de setembro, onde ficam guardadas todas essas relíquias que a senhora trouxe para cá? Sim, eu em casa tenho um espaço, lógico não grande quanto esse, que eu chamo de meu galpão. O piquete Alma Redomona é só aqui? Sim, o piquete Alma Redomona tem como sede oficial este espaço no interior da minha casa, lá que eu chamo de meu galpão. Perfeito. É o nosso galpão, é o piquete Alma Redomona. Lá eu sintetizo todo esse material. Alguns expostos e alguns eu guardo encaixotado para o setembro seguinte. Nós estamos conversando com a patroa Naira do Alma Redomona, dessa beleza de galpão, essa cultura aqui que foi mostrado. Só não tem ideia de quantidade de turistas, mas vários turistas lhe visitaram. Muitos, eu acho assim, dentro dos que passaram na Harmonia, eu conversando com os outros patrões de outros piquetes, eu acho que eu fui uma privilegiada numericamente também no número de turistas que aqui chegaram. E ao perguntar como é que eles tinham chegado aqui no meu galpão, eles sempre davam a informação que outro turista tinha indicado. Perfeito. Sempre de um turista para outro. Nós estamos aqui porque fomos indicados da beleza dessa exposição de relíquias do passado. Então, eu lhe pergunto, patroa, valeu a pena se lhe convidassem hoje para a senhora montar esse belo piquete para trazer ao turista? A senhora faria novamente? Faria, porque como eu disse no início, eu acho que eu atingi meus objetivos. Talvez não numericamente, mas assim, todos os turistas que chegaram e todos os visitantes, independentes mesmo dos locais, repetiam e repetiam.
assim, ó, principalmente ao entrar no quarto da vovó, eu tive uma emoção muito forte quando eu entrei ali. Aí uns diziam, é igual ao quarto da minha avó, é igual não sei o que eu visitava. Então eu disse, bom, então eu atingi meus objetivos, porque um dos meus objetivos era exatamente esse, mexer com a emoção das pessoas. Então, se eles se sentiram emocionados, eu atingi meus objetivos.